Olá, eu sou a Ana, eu sou especialista em alta performance e qualidade de vida e venho-te hoje falar da minha transição para uma alimentação sem animais. Então foi em 2009, já foi há algum tempo, e quando eu fiz essa transição foi uma coisa bem gradual em que eu não me tornei diretamente vegetariana. Eu antes disso estive a procurar, estive a experimentar, porque eu acho que isso é muito importante, essa questão de nós procurarmos, de experimentarmos várias coisas, até encontrarmos aquilo que nós sentimos que bate connosco. Então, algumas das perguntas que me faziam no início, em que eu me dizia, mas como é que tu tens a certeza que é a coisa certa? Então, mas ninguém, naquela altura, ninguém faz isso, ninguém não come animais, não come, toda a gente come carne e peixe, porque é que te deu isso agora? E eu disse, olha, é uma coisa que eu sinto, é uma coisa que eu quero fazer, que me chamou a atenção, que eu explorei. Eu, entretanto, depois tinha feito um curso de macrobiótica, achei o máximo, e quando eu descobri o sistema de alimentação vegetariana, já mais tarde, não muito mais tarde, foi alguns meses mais tarde, eu percebi que aquilo ainda encaixava mais na minha vida. E foi uma transição bastante gradual, eu não deixei de comer carne e peixe assim de um momento para o outro, e foi algo em que eu me dei espaço para as coisas acontecerem com calma, sem coisas radicais, assim, pronto, aqui faça isso, chega ali e no dia a seguir acabou. Eu não foi o caso, foi uma coisa gradual, e ainda assim as pessoas à minha volta passaram-se completamente, toda a gente achava que eu ia ficar doente, que eu ia morrer, que ia acontecer tudo de errado. E as pessoas, todas as refeições em conjunto, em família, eram um drama, porque toda a gente me dizia estás com essas manias, isso é a tua... são vibes, é uma ideia que vai passar, mas é isto também é vegetal, ou seja, peixe e carne. E para mim foi completamente difícil no início, porque havia muita pressão social para deixar essa ideia, mas era uma ideia que estava muito profunda em mim, que eu nem sabia que estava assim tão profunda em mim. Isto porquê? Porque era uma ideia que eu já tinha antigamente, eu já tinha quando eu era criança. Eu lembro-me de 2 momentos em que eu passei a ter essa consciência, tipo flash de consciência. Um deles foi quando eu estava na minha despedida do secundário, em que fomos a Lloret del Mar, e havia aqueles momentos lá dentro das noites e não sei o quê, havia uma noite que era um jantar medieval em que nos ofereceram uma frango inteira a cada pessoa, e nós tínhamos de comer aquilo com as mãos, era medieval puro, então só havia pratos de metal, copos e um frango para cada um frango pequenino. E aquilo fez-me imensa impressão, eu pensava, meu Deus, eu olho para o frango, olho para o braço da minha amiga e é igual, é a mesma coisa, tipo, isto não é comida para mim, não é suposto. Foi assim um flash de consciência que me deu. Algumas pessoas podem dizer que é de loucura, mas para mim foi de consciência, aquilo é carne, é pele, eu via os pelos do animal, a pele, a carne, e eu não via que aquilo fosse alimento para o meu corpo, era como se estivesse quase a ser canibal para mim, naquele momento. O que aconteceu? Eu não comi nesse dia, mas eu esqueci-me completamente disso, eu nunca mais pensei naquilo, pensei, sou eu, estou louca, e ninguém pensa assim, ninguém percebe sequer o que eu estou a dizer, não faz sentido, eu não pensei mais nisso. Uns tempos mais tarde, já eu tinha mais 1 ou 2 anos, isso volta-me a acontecer quando eu estou a comer um hambúrguer de vaca. E quando eu olho para aquilo, eu vejo, na minha mente, eu vejo completamente uma vaca e vejo aquela... ou seja, veio a imagem de que isto é um bocado de carne esturricado. Isto é como se fosse um bocado da minha perna, do meu braço, esturricado ali. E eu pensei, não, isto não é para mim. Eu pensei outra vez, estava a pensar outra vez, isto é mesmo tipo... Era uma coisa que eu sentia, mas mais uma vez eu pensava, ninguém faz isto, ninguém pensa isto. Eu vou ignorar isto. Eu no dia a seguir continuei a comer carne e peixe e tudo. E eu adorava peixe. Ou seja, conclusão, eu achava que eram vibes de loucura meus. Só que quando eu descobri que havia muitas pessoas, isso já na faculdade, eu descobri que havia muitas pessoas que faziam isso, que eram saudáveis, que viviam bem, que eram mais saudáveis. Aliás, o que me chamou mais a atenção foi um caso de uma pessoa que curou a doença dela com a alimentação, tendo uma alimentação mais saudável. E isso bateu-me muito forte e eu pensei, não, calma, afinal aquilo que eu pensava não é assim tão louco.
E está aqui alguma coisa por trás que ninguém sabe, ou que ninguém fala, ou que ninguém percebe assim na questão das massas, ou seja, as pessoas não falam isto socialmente. Fala-se pontualmente. Isto era em 2009, ainda não havia este boom destes estilos de vida mais saudáveis e da alimentação biológica, não havia nada disto, isto era completamente nicho, havia pouquíssimas pessoas que falavam disso, então uma pessoa pensar nisto ou falar disto com a maioria das pessoas era um choque para as pessoas, elas ficavam tipo, estás louca, está alguma coisa errada. Felizmente eu descobri pessoas que já faziam isto há muito mais tempo, não é? E então para mim foi uma segurança, foi pensar, não, estas pessoas estão todas vivas, estão todas saudáveis, são felizes, são maravilhosas. E melhor, eu descobri imensas especiarias, eu descobri montes de formas de fazer, montes de formas de cozinhar incríveis, especiarias, por exemplo, eu entre os meus colegas e meus amigos do The Rose Method, ou seja, somos uma rede de mais 600 pessoas no mundo todo, e somos todos, ninguém come animais, nem peixe, nem carne. Eu aprendi imenso a cozinhar bem, de forma saborosa, a maioria das vezes pratos normalíssimos, pratos portugueses, mas numa versão sem animais, e percebi que havia muito mais que isso, porque eles usavam muito, nós baseamos muito e ensinamos aos nossos alunos uma alimentação muito condimentada, baseada na alimentação vegetariana indiana, que é a primeira que se conhece e que nós sabemos que na Índia, basicamente, não há muito tempo, toda a população praticamente era vegetariana, então tem muita informação, tem muita tradição, tem muita variedade e quando nós vamos aos supermercados indianos é tipo, meu Deus, é incrível, é cheiros e sabores e coisas completamente novas e que explodem completamente a nossa coisinha do sal e pimenta preta e carne e peixe todos os dias. E foi muito engraçado, quando eu me fiz a transição, as pessoas diziam, mas e agora, o que é que tu comes? E era tipo, ok, mas as pessoas estão sempre a comer a mesma coisa e perguntam-me isso a mim, que estou a explorar montes de vegetais e montes de coisas novas e diferentes, especiarias, ervas aromáticas, e as pessoas continuam a comer o igual todas as vezes e é que acham que eu é que estou a comer menos variedade. Então tem muito a ver com a questão cultural, tem muito a ver com a nossa educação e com a nossa abertura mental para as coisas novas e diferentes. O que eu quero passar com este vídeo especialmente tem a ver com a questão de a alimentação vegetariana neste momento já não é nada de novo, já existem imensos restaurantes por todo o mundo, imensa informação, supermercados biológicos, imensos cursos e livros sobre alimentação vegetariana, vegan, até raw, que para mim também é maravilhosa. E já não é uma novidade, mas ainda há muitas pessoas que querem fazer a transição e que sentem medo e que sentem dificuldade e que não sabem fazer essa transição. Então eu hoje aqui quero te dar 3 dicas para tu fazeres esta transição de forma mais fácil, que tem a ver com a eliminação de carnes, fumo, drogas e álcool. Então elimina completamente, pelo menos uma vez por semana, por exemplo, para não ser uma coisa assim de um dia para o outro, mas fazes um dia por semana, por exemplo. Tenta adotar tudo o que há nesta vida de maravilhoso, ervas aromáticas, grãos, leguminosas, frutas, vegetais, sementes, nozes. Há imensas coisas, imensas especiarias, imensas coisas novas que tu podes descobrir, imensos sabores, imensa forma de fazer as coisas diferente. Ou não fazer nada diferente, fazer igual, mas com uma forma sem carnes, fazer só com vegetais. Outra coisa interessante também é não pensar, ok, o que é que eu vou substituir a proteína? Então, se já não tenho carne e peixe, como é que eu vou substituir isso? Tu não precisas de substituir nada e eu vou-te explicar porquê. Os animais têm proteína e a carne, e nós temos proteína, porque nós, e os animais especialmente, nós vamos imaginar, vou comer um bife de vaca porque ele tem muita proteína. Como é que a vaca tem proteína? Ela tem proteína porque ela come vegetais com aminoácidos e os aminoácidos todos juntos fazem uma proteína. Então tu não precisas de pensar no substituto da proteína, tu precisas de pensar em alimentar-te com uma variedade de vegetais e frutas porque todos têm aminoácidos essenciais e todos juntos vão fazer a tua proteína. Se tu num prato tiveres arroz que tem imensa proteína, cenoura, brócolis e uma salada de abacate, nozes e alface, estás com uma refeição incrível.
Então não precisas te preocupar com a forma de substituição rápida. É óbvio que nós sabemos que os cereais como quinoa e arroz têm muita proteína, os leguminosas têm imensa, como por exemplo as ervilhas, o grão, o feijão negro, o feijão vermelho, todos os feijões, que dentro deles está a soja. E por isso é que há tanta essa ideia da substituição através da soja, do tofu, do seitã, mas não há necessidade de fazer isso sempre, por exemplo. Podes usar, até porque o feijão não é assim tão digerível, então se puderes evitar isso, melhor ainda. Então usares uma maior variedade de vegetais que tu possas, couves, dá asas à tua imaginação e cria, faz disso uma coisa mais divertida, mais saborosa, deliciosa, uma experiência. Já falámos da eliminação, já falámos da adoção e agora falta-nos falar de o que é que tu deves evitar. Deves evitar açúcar refinado, deves evitar sal e em vez de sal podes usar ervas aromáticas, em vez de açúcar podes usar a stevia, tâmaras, agave, mel, se não fores vegan. E, outras coisas que também deves evitar ao máximo têm a ver com refrigerantes, coisas embaladas, processadas, alimentos que não sejam biológicos. Beber dentro das refeições deves sempre beber o máximo possível fora das refeições, especialmente não comer à noite ou comer pouco, e ir comendo, especialmente ao meio-dia. O meio-dia é um momento ótimo para nós termos aquela boa refeição. Resumidamente, estas são as minhas dicas para a tua transição ou para facilitar a forma como tu te alimentas, para melhorar, mesmo que tu não queiras fazer essa transição assim totalmente, a 100%, mas imagina, um dia ou toda a semana e depois no fim de semana tens outro tipo de alimentação, faz como tu sintas que é mais fácil para ti. Tenta fazer uma melhoria na tua alimentação, porque tu vais realmente sentir resultados incríveis a nível de saúde, vitalidade. Vais estar menos vezes doente, o que é ótimo porque a tua imunidade vai estar em altas. E então tem inúmeros benefícios, vais te sentir melhor, vais estar mais saudável, com mais energia e vitalidade e não há nada que pague por isso, não é? Nós preferimos nos alimentar bem e prevenir e termos um estilo de vida maravilhoso agora já, para que esperar por no futuro estarmos felizes? Não, a felicidade é já. Portanto, cuida de ti, dá-te tempo para prevenires um futuro. Então, em vez de estares a poupar o teu dinheiro todo e viveres à grande, agora à grande no sentido de não tão bem, não é? Com vícios que não são assim tão bons para ti, e depois ficares doente e gastares o teu dinheiro todo a curar-te. E provavelmente sem cura, porque a medicina convencional agora ajuda-te mais a tirar os sintomas e a melhorar a tua qualidade de vida em vez de ir à raiz da questão, porque já é mais difícil, não é? Então, procura ir à raiz da questão já, que é o teu estilo de vida. São pequenas coisas do teu dia-a-dia que tu podes fazer que vão melhorar muito o teu estilo de vida já e o resto da tua vida toda. Então, são só vantagens, e é mais fácil, é bom, e qualquer dúvida que tu tenhas, entre em contacto. Eu estou sempre aqui para tirar dúvidas sobre esta questão da alimentação, que é muito polémica, é muito complexa, há muitas opiniões. Esta é só a minha opinião, não é a verdade do universo, é só a minha opinião. Então, se tiveres interesse em saber mais, entre em contacto. Até já!